MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu falo de política étnico-racial, como que isso funciona dentro dos partidos, dentro da sociedade brasileira e principalmente nas eleições. E para esse assunto eu converso com o Joel Penha, ele que é do MDB Afro, vai falar também de 15 propostas do partido, da sociedade também sul-mato-grossense, para avanços nesse tipo de política étnico-racial a partir da rota bioceânica. E se fosse você, ficava no vídeo. Joel, feliz aqui em ter você aqui, parceiro de longa data, o tempo que a gente não se viu, né? Teve a pandemia no meio, cada um seguiu seus caminhos. E você hoje está no MDB Afro, né? E com uma proposta bem interessante de sugestões de políticas públicas e avanços a partir da implementação e dos avanços que a Rota Bioceânica vai trazer para Mato Grosso do Sul. E para mim uma grande felicidade trazer você aqui para a gente conversar disso e falar também de muita coisa, como eu disse na abertura, da questão da política étnico-racial, né? Que tudo que precisa ser debatido. Mas você já rodou em muitos lugares, né? Muitos partidos. Você volta ao MDB Afro, mas já participou também da implementação desse tipo de segmento em outros partidos, né? Já, assim, sempre foi uma questão que antes eu trabalhava, a gente tinha um projeto da ONG, que é a ONG Projetartes Brasil, e nós trabalhávamos com política, nós trabalhamos com política na área da educação para jovens pretos. Como é o Luther King, tem outras entidades também que fazem isso. Exatamente, né? Como a Luther King, do Dr. Aleixo, que trabalha nessa questão. Magnífico trabalho. Sim, de empoderar, na realidade, a população preta na área da educação. Porque nós entendemos que a educação, o mecanismo é a ponte. Né? Para começar a equilibrar as coisas um pouco, né, Joel? Porque exatamente. Existe todo um legado no Brasil de desigualdade, né? E que isso passa também pela questão étnico-racial, né? Exato. Então, assim, nós trabalhávamos com essa questão da educação da população preta. E como havia uma dificuldade muito grande, Danilo, de você conseguir recursos, enfim, estruturar o Instituto, a ONG, eu acabei migrando para a política. E comecei a trabalhar. E o meu primeiro trabalho foi no PDT, eu assumi o PDT, a AFRO. Fizemos um trabalho muito bom na época, né, Dr. Schmidt, tive grandes lições com o Dr. Schmidt. Depois do PDT eu passei um tempo também construindo um trabalho no PSD, a AFRO, né, a convite na época do Coringa, para a gente assumir esse programa, criamos a secretaria, enfim, criamos vários programas legais. E depois eu fui para o PP, que foi a criação do projeto de lei, que é esse projeto de lei 2538, que graças a Deus nós conseguimos protocolar juntamente com o Dr. Castilho, que é o projeto de lei 2538, que vai instituir a Política Nacional de Apoio ao Afroempreendedorismo. Então, no PP, nós conseguimos... Que é outro caminho de equilíbrio das coisas, quer dizer, primeiro educação e de segundo empreendedorismo. Né? Empreendedorismo. Isso aqui para que seja uma lei nacional. É lei nacional. Então aí no PP nós desenvolvemos esse projeto, né? Eu fui para Brasília em 2020, 2019 e 2020. Nós trabalhamos em cima disso, conseguimos protocolar através do Teomário Mota, né? Com a ajuda do Dr. Castilho, que nos ajudou muito na área jurídica do Senado. E enfim, é um projeto... que eu tenho muito orgulho, que vai levar o nome da tia Eva, né? No caso eu sou tataraneto da tia Eva, que vai o nome da tia Eva, e é um programa e é um projeto de lei que está saindo de Mato Grosso do Sul. E após isso agora já em 2021, eu recebi um convite do Dr. André Putinelli para construirmos um projeto para a população preta e parda de Mato Grosso do Sul, com foco nas comunidades quilombolas. Então essa foi a minha trajetória aí nesses partidos, né? Enfim, buscando de alguma forma um apoio, uma estrutura partidária. E o bacana disso é você trabalhar realidades diferentes e trabalhar implementações, né? Claro que depois você saindo do partido, torce-se para que
se mantenha esse trabalho lá. É importante todo partido que concorre a uma eleição ter isso levado a sério, né? A política étnico-racial, né? Porque esse é um assunto que o Brasil não pode jogar para baixo do tapete, né? É uma coisa fundamental. Até que essa questão do empreendedorismo aliado a uma alavanca social, como que seria isso na lei, mais ou menos? Na lei que você ajudou a idealizar? Projeto de lei, né? Esse projeto de lei deve se tornar lei em breve. Esse projeto de lei foi a ideia. O que acontece, Danilo? Através de uma necessidade, como assim, o empreendedorismo, na realidade, a maioria das pessoas que são empreendedores no Brasil, todos, né? Pretos, pardos, brancos, enfim, eles iniciam através do empreendedorismo por necessidade. Sim, a maioria. A maioria. Não é porque o camarada está sobrando dinheiro, não é porque a pessoa recebeu uma herança que vai investir. Não, a maioria dos brasileiros, eles são empreendedores por necessidade. E quando isso daí traz para dentro da questão da população preta brasileira, isso daí é uma questão assim, muito preocupante, né? E de alguma forma também muito importante, porque só para você ter ideia, o afroempreendedorismo, ele movimenta cerca de 450 bilhões anual. Ou seja, isso mapeando a pessoa preta que empreende no Brasil. No Brasil. Isso já é um dado oficial. Já é um dado oficial pelo IPEA. Ou seja, só potencializar isso, facilitar o acesso a crédito, facilitar isso a condições de melhora do negócio, para que a gente consiga também melhorar quer dizer, melhorar o nosso país com relação à desigualdade social com as pessoas negras, que elas estão, a maioria delas, em condições ruins, né? Nos piores lugares das cidades, com as piores profissões, né? Tem esse problema de alavanca social. Isso já são dados, por exemplo, assim, nacionais oficiais. E aí falta uma política pública para poder avançar nisso, é isso? Exatamente. Então, a necessidade do empreendedor, qual que foi a ideia da criação do projeto de lei? Eu, assim, através dessa pesquisa e através de um trabalho que nós já temos dentro do Instituto Projetartes Brasil, nós entendemos que o problema do Brasil, ele tem cor. O problema socioeconômico do Brasil, ele tem cor e tem números. Tem cor por quê? Porque a população preta e parda no Brasil são 56% de população. Mais da metade. Mais da metade. E se você pegar as pesquisas dentro da questão socioeconômica, a maioria dessa população, a mulher preta, jovens pretos, aí você pega a questão da carceragem, você pega a questão da criminalidade, você pega a questão do homicídio, você pega a questão do desemprego, você pega a questão das pessoas vivendo em vulnerabilidade. A maioria dessas pessoas são pretas. Não é questão de vitimismo, né? Como eu sempre converso com você me conhece, e outras pessoas que me conhecem, sabe que eu não sou vitimista. É uma questão de encarar o problema. Então, o afroempreendedorismo, quando eu levei essa proposta, na época era da Damares, que era ministra dos Direitos Humanos, eu tive com ela em Brasília, em 2019, juntamente com a Sandra Terena, que era a secretária da CEPIR, juntamente com o Castilho, e eu expliquei a eles que, se o governo federal investir no afroempreendedorismo, ele está trabalhando, ele está minimizando a desigualdade socioeconômica do Brasil, no geral. Então, não é questão de preto, não é questão, mais cota, mais mimimi, não é questão de um desenvolvimento econômico para a população brasileira. Vale lembrar também, né, você citou a questão da tia Eva, né, que é uma figura emblemática em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que foi escrava, né? Sim. Ela passou por isso. Então, ou seja, o Brasil, ele abole a escravidão, mas depois continua uma escravidão velada, né? Tanto é que parece que foi aprovado lá o tal do escravo doméstico. Sim. Né? E aí são décadas e décadas, e aí já se soma aí mais de um século, que isso não foi resolvido ainda, né? Porque como nação a gente não tratou isso da melhor forma. E aí um dos reflexos disso é o racismo estrutural, né? Onde a pessoa, o preto ou o pardo, ele passa a não ter as mesmas condições dos outros, o que é absolutamente injusto. Como se fosse aquele jogo com cartas marcadas, né? Nos Estados Unidos se discute muito bem isso, de uma forma até mais latente, né? Até por posicionamento de todo mundo que é envolvido nesse tipo de debate.
Qual que é o caminho? Seria melhor a gente espelhar mais eles? Ou no Brasil isso também já está evoluindo para um debate mais afirmativo com relação às políticas públicas étnico-raciais? Danilo, Joaquim Nabuco ele já dizia que não adianta você acabar com a escravidão, né? É necessário... Não acaba na canetada, né? Não adianta acabar com a escravidão. É necessário você focar no legado da escravidão. Então, após a escravidão, após a abolição, não houve uma política pública para esse povo, que naquela época, em 1870, o primeiro censo, já dava uma população extremamente preta e parda, mais do que... Já era a maioria. Já era a maioria. Em 1870, né, que o imperador mandou fazer a primeira censo. A questão do racismo, da África, que foi o apartheid, da discriminação da África do Sul, que foi o apartheid, dos Estados Unidos, né, que foi também um racismo bem segregado, foi o racismo realmente. Muita gente morreu, né? O Brasil é diferente, né, porque o Brasil vive um sistema legalizado. E o Rui Barbosa ele já dizia, a justiça tardia é uma injustiça institucionalizada. Por quê? Porque desde aquela época os abolicionistas, tanto Joaquim Nabuco quanto o Rui Barbosa e outros, Luiz Gama e outros advogados, escritores e pessoas da alta sociedade, já analisavam esse legado que a escravidão iria deixar no Brasil na área socioeconômica. Então isso não aconteceu, foi diferente na África, foi diferente nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos já era uma coisa mais segregacional. A África do Sul era mais segregacional. Então, quando veio uma libertação eficiente, vamos dizer assim, uma libertação total. No Brasil não Você fala assim, isso. Eficiente com um conjunto de regras bem mais claro, sabendo que tudo isso envolve um conflito e como que seria dali para frente. Exatamente. E que aí vem o sistema de cotas e tudo mais. Eficiente, né? No sentido até mesmo, Danilo, do Estado assumir essa falha, né? Assumir esse prejuízo, né? E o Estado abraçar esses irmãos pretos afro-americanos. Porque, por exemplo, tinha bairro ou loja ou várias situações que o preto não podia entrar nos Estados Unidos. Banheiro que colocava, era tratado, não era tratado como ser humano, né? O ônibus também. Exatamente. Né? E aí, tipo assim, não dá certo, né? Uma situação como essa é extremamente absurda. Na escola, não podia estudar. Sim, universidades, né? Tem filmes aí sobre Duelo de Titãs, mostra bem isso com Denzel Washington, né? Exatamente. E aí não tem condição de montar uma sociedade democrática, republicana dessa forma. Agora no Brasil, a sua maneira, né? Surgiu o sistema de cotas, tem esses mecanismos, como você está falando, do afroempreendedorismo, né? E aí aqui você sugere, no Mato Grosso do Sul, que também a partir da rota bioceânica, com esse boom econômico que é esperado para o Mato Grosso do Sul, que também se tenha reflexos para a política étnico-racial. Exato. Né? No caso são 15 metas. Como que você elaborou essas metas? Como que você pensou nisso? E se é realmente tão grande a expectativa da rota bioceânica de mudar o Mato Grosso do Sul para um outro patamar, o que você fala sobre isso? Danilo, eu achei bacana você linkar um fato histórico, econômico, com uma necessidade também. Aqui que acontece, geralmente isso daí no Brasil inteiro, a população preta, o afro-brasileiro, ele não é incluído dentro de um desenvolvimento, ele não tem representatividade econômica, e nem representatividade em nenhuma área, seja pública, seja privada, né? Por essa questão do racismo estrutural e institucional. Esse programa, que é o programa Rota de Equidade, né, 2022-2052, é um programa que eu escrevi, né, para fazer parte do plano de governo do doutor André, e também que eu escrevi para a senadora Simone, dentro de um plano de governo para ela. Inclusive, desse programa ele vai fazer parte, né, eu creio que a senadora ela vai estar apresentando, como ela está participando dessa equipe de transição,
e ela vai poder apresentar esse plano Rota de Equidade 2022-2052 dentro de um planejamento nacional. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos construir dentro desse desenvolvimento em cada cidade, em cada estado, onde está sendo desenvolvido o plano econômico, incluir essas comunidades quilombolas. Para quê? Para que essas comunidades tenham também um desenvolvimento econômico. Em Mato Grosso do Sul são 22 comunidades quilombolas, que praticamente entra governo, sai governo, não tem nenhum tipo de programa de Estado, não tem nenhum tipo de programa de governo para dentro dessas comunidades, para que possa ter um planejamento de médio a longo prazo. E a Bioceânica, ela está trazendo vários investimentos para dentro de Mato Grosso do Sul. E essas comunidades quilombolas têm potencial, tanto potencial turístico, quanto potencial na área do agronegócio. É isso que eu ia perguntar, como ajudar, né? Pelo que você falou, é bem claro, né? O potencial turístico, o exemplo de Furnas do Dionísio, que é maravilhoso, tem beleza ali, incríveis. Sim. E do agronegócio também? Também. Só vou te dar um exemplo. Tem Furnas dos Baianos, que é aqui da UANA, que é uma comunidade que tem um potencial muito grande na área de plantação de mandioca, de farinheira e outros derivados também, além da área de turismo. Por que não tem investimento dentro dessas comunidades, dentro dessa área da agroindústria, aproveitando essa questão da bioceânica, de alguma forma, para ligar esse investimento junto dentro dessas comunidades, integrando essas comunidades dentro desse processo de desenvolvimento econômico da bioceânica e aproveitar e investir, fazer um trabalho integrado de informação, de publicidade dentro dessas comunidades, de infraestrutura. Seria, no caso, por exemplo, assim, a partir do crescimento econômico do Estado, você tem uma contrapartida social voltada para a comunidade preta. Seja o quilombola também, ou seja, quem está nas cidades a partir do afroempreendedorismo e outras ações. Exatamente. Você citou aí Furnas do Dionísio. A Furnas do Dionísio tem um potencial muito grande na área da rapadura. A rapadura, doces e melados e hortifruti também. Só que é pouco explorado. Não tem infraestrutura dentro dessas comunidades. Então, agora que o governo está terminando um asfalto, que vai levar uma infraestrutura que vai ter condições de trabalhar dentro dessa comunidade, no caso Furnas, como um programa de desenvolvimento econômico na área da agroindústria. Seria, por exemplo, assim, com igual turismo cultural, igual tem em Minas, naquelas cidades mais antigas lá e tal. Aí, além de vender a rapadura ali no local, também ter exportando aquele material. Exatamente. Ter, no caso, uma cadeia produtiva lá que consiga levar esses produtos também para Campo Grande, para outras cidades, é isso? Exatamente. E integrar, eu falei com o Celso Martins, que é do MAPA, Surpreendendo o MAPA, eles têm feito um trabalho muito importante nessa questão de identificar o potencial dessas comunidades e estruturar isso. Então, o nosso projeto, esse projeto Rota de Equidade 2022-2052, é uma proposta de médio a longo prazo, ou seja, se o próximo governo, Riedel, saiu, entrar outro governo, esse governo deu continuidade a esses programas, tá? Então, assim, voltando lá atrás na questão, por que você um dia estava no PSD, outro dia estava no MDB, outro dia no PDT? Entra essa questão, Danilo, que muitas vezes os partidos, eles não têm, a política não tem essa preocupação de montar uma política efetiva para a comunidade afro-brasileira. Porque é da esquerda, porque o governo era Lula, então eu vou desfazer tudo aquilo que o Lula fez. Tudo aquilo que era bom que o Lula fez, eu vou desfazer. Porque era Bolsonaro e eu sou da esquerda. Não pensa a longo prazo, né? Nunca. Não tem uma política efetiva de Estado, para essas comunidades. Então, esse programa, aproveitando esse desenvolvimento que vai vir em Mato Grosso do Sul, para que o governo do Estado, no caso aí do Riedel, ele possa também montar um planejamento que inclua essas 22 comunidades quilombolas dentro desse PPA, desse plano plurianual, o LOA, para que essas comunidades também tenham orçamento, tenham recurso, para que possa, a médio e longo prazo, elas poderem ser independentes financeiramente falando. Eu tenho uma curiosidade.
por exemplo, assim, por conta do sistema político, é tudo fragmentado. A gente tem mais de 30 partidos no Brasil, tá, várias caixinhas, cada um com a sua agremiação, né? Quase um campeonato, né? E tudo mais. Mas na vida real não é bem assim. Você tem uma união de pessoas, uma cooperação de pessoas para fazer as coisas darem certo, ou pelo menos manter as coisas dentro de um limite de sobrevivência, né? Eu acredito que essa política desse gênero étnico-racial, ela não dependa só de partido, né? Algo que explique também por que você acabou circulando nos partidos. Existe um intercâmbio de conversa entre o Joel, que hoje está no MDB afro, com o pessoal do PSDB afro, com o pessoal do PSD afro, com o pessoal do PDT afro, com o pessoal do PT afro, com o pessoal algum fórum, alguma coisa que ajude nisso, porque é fundamental que todo mundo se converse. Talvez todo mundo está passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades e tem os mesmos objetivos, né? Danilo, esse livro Senzalladamente, é um rascunho, eu estou terminando, o segundo livro que eu estou escrevendo, que fala sobre essa questão da unidade da população preta no Brasil. Então, o que eu falo nesse livro? Eu falo sobre o maior problema do racismo no Brasil não está no branco, não está nos partidos, não está no sistema estruturante pós-abolição socioeconômica. Isso está em nós mesmos. Então, quando eu falo sobre a Senzalladamente, eu digo que nós, pretos e pretas, nós temos que sair dessa caixinha de 135 anos, de ficar pensando em abolição, em racismo, em escravidão, e nós montarmos o nosso grupo, a nossa equipe, montar um grupo de coalizão preta, e nós mesmos sermos independentes. Porque você acha que o Tiagueira não sofre racismo, mesmo sendo um bilionário? Sofre racismo. Você acha que o Netinho não sofre racismo, o Pelé não sofre racismo, sendo milionário? Sofre. Então, qual que é o Neymar, qual que é a nossa demanda? A nossa demanda é a nossa independência financeira. Porque você tendo uma independência financeira, você consegue ter uma vida independente de qualquer ação racista. Então, assim, essa pergunta que você me fez, hoje existe uma desunião muito grande, e o problema de você quebrar esse racismo estrutural no Brasil não deve ser uma tarefa fácil, né? Passa também pela união, né? Essa desunião de pretos, de afro-brasileiros, que precisa se unir. Então, se nós, PSD afro, MDB afro, PDT afro, se unissem, fizessem uma coalizão, uma confederação, os outros partidos não fazem, o MDB, o PSDB, Solidariedade, eles não fizeram uma coalizão para se fortalecerem e superarem os outros adversários. Por que nós pretos também não podemos fazer uma coalizão política independente de partidos, independente de bandeira partidária, e nós nos unimos para eleger o maior número de vereadores em Campo Grande, vereadores pretos e pretas em Campo Grande, tá? De deputados também. Independente das suas prerrogativas partidárias, o interesse aí é o interesse maior, que é o interesse coletivo. Então, enquanto nós, pretos e pretas, tivermos com essa divisão partidária, divisão esquerda-direita, porque o Joel é centro-esquerda, porque a Romilda é da esquerda, porque o Danilo é do centro, eu não vou me coligar aqui, porque nós não vamos marcharmos. Os Estados Unidos, por que ele marchou? Por que ele conseguiu evoluir economicamente, socialmente falando, culturalmente falando? E teve talvez um dos seus maiores presidentes, um cara preto, que é o Obama, né? Sim, por causa dessa... E olha que a porcentagem de pretos nos Estados Unidos, em referente ao Brasil, é mínima. E eles têm uma força astronômica. Então, os maiores bilionários nos Estados Unidos são pretos. Enfim, você já sabe. E todos os nossos amigos sabem também disso. E a partir dessa solução que você fala aqui para o Brasil,
que é uma alavanca social, uma alavanca econômica, igualdade de oportunidades e seguir a história, né? Porque se a gente acompanhar a história do que ela foi até agora, é uma história de legado de justiça e que trava realmente a pessoa, o preto, por várias circunstâncias, né? Vamos supor, se ele está na periferia, se ele está ali e alguém da família dele passou por algum problema de prisão, ou se ele tem que sustentar uma família inteira porque às vezes o pai ou a mãe foi embora, ou se ele está mais vulnerável a doenças porque ele usa o sistema público de saúde e o sistema público de saúde não é legal, não é tão bom. Ou se ele mora mais longe, para ele ir até o local do emprego, para ele é mais difícil do que para as pessoas que não têm essa condição, e ele depende do transporte público, que não é bom. Então, assim, ele não vive a mesma realidade na prática do que a maioria do que as outras pessoas, mesmo sendo maioria, né? Eu falo desse paradigma da minoria e da maioria, né? Quer dizer, no caso da população preta, a população é a maioria. Né? E também vive a maioria dos problemas sociais do Brasil, né? Exatamente. Então, assim, qual que é o trabalho que nós fazemos dentro do Instituto Projetar Arte Brasil, projeto de lei, esse programa Rota de Equidade? Qual que é a ideia de tudo isso daí? A ideia de tudo isso daí é você integrar o poder público e privado para que nós possamos resolver um problema sério no Brasil, que é um problema, é uma sequela, na realidade, né? É uma sequela que tem cor e que tem número. Eu disse para você que tem cor, que é a população preta, e que tem número, que são mais de 118 milhões, né, de afro-brasileiros, que pesa essa balança da desigualdade. Só para você ter ideia, o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo, abaixo de 7 países do continente africano, né? Então, assim, o governo, seja municipal, estadual, federal, identificar isso e trabalhar nessas políticas, tá? De curto a longo prazo. Todas essas questões que você falou sobre as deficiências da família preta e parda no Brasil, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, isso é uma questão histórica, né? É uma questão histórica. Aí entra o racismo institucional e estrutural, né? Do Estado fazer vistas grossas a esse tipo de políticas públicas. Até existe um decreto do presidente Lula, em 2003, quando ele foi presidente, ele fez um decreto 4887, né, que é um decreto que trabalha em cima de uma Constituição de 88 que obriga o Estado a desenvolver projetos específicos para a população em vulnerabilidade. E o que acontece? Aí que Lula ele montou uma equipe e vários ministérios, uma equipe de trabalho, e determinou que essa equipe trabalhasse em cima da titulação das terras quilombolas, né? Indenizasse as pessoas, titular e da estrutura. E, enfim, começou a dar certo. Então, um dos governos que mais deu certo nessa questão de política pública para a população preta no Brasil foi o governo do Lula, né? Que encarou isso, né? Que encarou isso daí. E as coisas começaram a andar. E foram mais de 200 comunidades tituladas, enfim, que começaram a ter um programa realmente efetivo para isso. Então, o Estado, quando ele abraça essa causa do racismo, né, essa deficiência do racismo estrutural e institucional, começa a minimizar esses problemas que você falou, que você disse, sobre a questão da criminalidade. Eu acho que até a lei das cotas é pós-Lula, né? Justamente. Também, né? Também. Todas essas políticas que se referem a população afro-brasileira se deu no governo presidente Lula do PT. Então, assim, você trabalhando isso daí, você começa a minimizar os problemas socioeconômicos do Brasil. Nessa questão que você falou. É muito interessante esse enfoque que você dá, Joel, porque assim, não particulariza a coisa. Não é o problema das pessoas pretas, é um problema do Brasil.
né? É o Brasil enfrentar os seus problemas, talvez o seu maior problema, né? Porque envolve a sua identidade. Talvez não, Danilo. E que atrapalha o seu futuro, né? Não. É o maior problema do Brasil, que eu já falei para você, Joaquim Nabuco, que foi um profeta, um apóstolo, né? Rui Barbosa, que foi um camarada que tinha uma mentalidade, ele já previa esse problema do Brasil, né? Em 1888, né? Antes da abolição, porque a briga de Joaquim Nabuco, de Rui Barbosa e outros abolicionistas no Senado era esse, não era só da liberdade aos pretos, era o que iria acontecer com o Brasil após essa libertação desse grande contingente de pretos e pardos que iriam ficar à mercê, meu irmão. Isso daí, qualquer economista, qualquer camarada que trabalha com gestão pública, ele ia saber que ia dar pau esse negócio, e não foi uma besteira aqui. E aqui no MSD a gente chegou a registrar relatos de pessoas, né, que são as primeiras de uma linhagem familiar a fazerem faculdade. Depois de, sei lá, 6, 7 gerações. Para você ver. Por ser da cor preta. E aí, tipo assim, com doutorado e tudo mais. Então, assim, olha o tamanho da história, né? Quando você fala de 130 anos, né? É justamente isso, né? 6, 7 gerações, aí só agora, por conta do FIES, por conta de uma política pública que começa a partir de 2003, você vai ter alguém dessa família podendo fazer faculdade, quer dizer, e fazer faculdade não é garantia de nada, né? Mas é a pessoa que tem essa oportunidade, aí vai até o doutorado, pós-doutorado, vai longe, né? Exatamente. A educação, ela liberta, como já disse o Nelson Mandela, né? A educação é a única arma que tem poder para mudar o mundo. Só que hoje no mundo de grande concorrência que nós vivemos, no mundo atualizado, no mundo de inovação, de tecnologia, agora você imagina as pessoas que não têm acesso a isso. Ah, João, mas todo mundo tem um celular hoje. Todo mundo tem celular, mas não tem acesso ao conhecimento realmente efetivo para mudar a situação. Sim. Então, eu acho que... Um encaminhamento, né? Exatamente. Existe uma inclusão digital muito forte no Brasil. Se você for lá numa favela hoje, talvez o camarada não tenha comida, mas está com celular, né? Mas aquele celular está mudando a vida da pessoa, está tirando aquela pessoa daquela situação de criminalidade, está fazendo com que aquela pessoa tenha um sentimento de dignidade, que ela possa se auto-reconhecer uma pessoa valorosa e não ir para o mundo do crime, mas entender que ela tem condições, né, de qualquer branco ou branca, de ascender, de sentar numa cadeira acadêmica, de ser um doutor, um médico, um advogado, um engenheiro. Então, assim, é uma prerrogativa, Danilo, do Estado. O Estado ele tem que abraçar isso. Quando eu disse que nós pretos temos... Isso, independente de ser política ou esquerda, você acha que o Estado ele tem que cumprir isso com uma questão de responsabilidade? É uma política de Estado, né? É uma política de Estado, né? Não é uma política de governo, é uma política de Estado. Os Estados Unidos, ele cresceu porque ele tem política de Estado, né, muito forte, não é só para pretos, não. Para tudo, né? Para tudo. Então, assim, o Brasil ele tem que sair desse negócio de Estado mínimo, porque, João, então você não aceita o Estado mínimo. Não, eu acho que o Estado, para ele ser mínimo, ele tem que ser um Estado... Não pode ser mínimo para tudo também, né, João? Não, ele tem que ser um Estado que já tem um desenvolvimento econômico acima da média. O Brasil é o 8º país mais desigual do mundo, pô. Mas como que você vai ter uma política de Estado mínimo... É contraditório, né? Onde é o 8º país mais desigual do mundo, né? E a política do Estado mínimo é uma política neoliberal. É uma política de desenvolvimento econômico, de exportação, né? E o Brasil ele não está nessa, vamos dizer assim, nesse patamar ainda, nesse privilégio de querer pensar como um país de primeiro mundo, e não é. O Brasil vive numa ilusão, achando que é, e não é. O agronegócio bate recorde, mais recorde de exportação, tá? Mas esse recurso do agronegócio chega na pessoa que está na conta, chega lá para evitar o crime organizado, para evitar o desemprego, para evitar... Não chega, Danilo. Tá? Então, o Brasil ele tem que trabalhar dentro de uma dimensão de Estado máximo. O que é o Estado máximo? É o Estado que cuida, né, do povo que está em vulnerabilidade, do desempregado, né, dos problemas
de questões raciais, né, de gênero. Então, o Estado, primeiramente, ele tem que cuidar dentro da sua preocupação doméstica, para depois ele poder alavancar. E um dos problemas domésticos que trava o Brasil se chama racismo estrutural e racismo institucional. Enquanto o governador, por isso que eu, assim, não é porque hoje eu estou no MDB, mas a Simone, eu tenho conversado muito com a senadora Simone, e ela abraçou essa causa, né, de verdadeiramente colocar, levar até o presidente Lula, colocar ali a maioria dos seus, de representatividade em cargos. Não é só cargo de CEPIR, Danilo, não é só cargo relevante, que se refere à população preta, outros cargos, outros ministérios, né, porque nós pretos e pardos, nós não precisamos estar exatamente só em cargos que é referente à nossa política racial, né? E, então a Simone ela levou até o presidente Lula para que o governo dele tenha maioria de representatividade em vários ministérios de pretos e pretas, para que nós possamos ter representatividade e esses pretos e essas pretas poderem, dentro desses ministérios, começarem uma mudança e desestruturar esse racismo estrutural, que quem pariu esse racismo estrutural e institucional foi o Estado. Então o Estado ele tem que também abortar isso daí. Ele tem que abortar esse racismo e tem que vir do Estado. Autorresponsabilidade, né? Uma última pergunta. Você tem interesse, o sonho de ainda assumir futuramente algum cargo público, de concorrer? Acho que seria fundamental esse discurso também estar nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, né? Não só você, mas também de incentivar, né? Algum candidato também, né, nessa linha. O doutor Aleixo Paraguaçu, na sua época, foi emblemático, né? Foi fundamental, ainda mais ocupando a parte de educação, né? E de lá para cá, acho que falta, né? Teve o Benhur depois, e aí falta mais pessoas para poder levar esse discurso e levar a potência desse problema à sociedade, né? De uma maneira regular, de uma maneira contínua. Né? Eu pretendo aí, Danilo, através do Instituto, nós montarmos um grupo de coalizão. Eu já tenho conversado com o pessoal da Executiva Nacional do MDB, né? Semana que vem eu vou estar com a senadora Simone, vou estar conversando algumas coisas sobre alguns trabalhos dentro da Fundação Ulisses Guimarães, para nós fazer esse trabalho de coalizão política. Eu não tenho pretensão de ser vereador, deputado, não tenho. Posso até assumir algum cargo público, né, relevante, que eu possa ajudar, não estou falando ajudar o meu povo, estou falando ajudar o governo a desenvolver uma política efetiva para minimizar esse problema socioeconômico do Brasil. Ou seja, o plano tem, né? Ele precisa de gente, precisa de espaço para poder acontecer. Esse é o seu maior compromisso. Exatamente. Então, assim, a minha missão maior é o quê? É montar esse grupo de coalizão, porque sem essa coalizão política preta que se iniciou nos Estados Unidos, por isso que eles cresceram, essa coalizão, essa união de pretos e pretas no Brasil para fazer o maior número de bancadas, como hoje tem a bancada do agronegócio, tem a bancada dos evangélicos, né, tem a bancada da bala, enfim, nós temos que ter a nossa bancada, né? Então, a partir daí, sim, que nós vamos começar a dizer que nós temos uma política estruturante de combate ao racismo no Brasil. Fora isso daí, é remédio, é uma coisa que você faz hoje, amanhã você tem que fazer de novo, e sempre vai ter essa conversa de eliminar o racismo, e aí nós vamos mais 130 anos falando isso aí. Você teve um podcast já, né, sobre política étnico-racial. Hoje, como que você está atuando nessa área de comunicação com relação a isso? Não, hoje Você está bastante ocupado, pelo que eu estou vendo, são vários projetos, né? Nós temos Tem o comunicador Joel também, né? Um radialista, né? Cara... Exato. Nós temos em algumas datas, tipo agora, em novembro, em março, nós temos alguns programas que a gente faz durante toda a semana no jornal Estado. Mas eu não assumi nenhum tipo de programa de rádio. Assim, tem aqui a Rádio Atalaia, não sei se eu posso falar ou não. Pode, tem uma sim. proposta para nós fazermos um trabalho voltado para essa questão, a questão até sobre o meu livro, né, sobre a Senzala da Mente, eu falar sobre essa questão do preto que está preso há 130 anos, que ele não conseguiu se libertar ainda dessa escravidão. Parece para nós pretos, sempre nós estamos um dia após
a escravidão, e nós temos que nos libertar disso daí. Então, assim, houve essa proposta para eu estar falando sobre isso, mas nada, não assumi nada. O meu projeto hoje é ajudar a senadora Simone Tebet a desenvolver alguns programas dentro da questão racial no Brasil, tá? E também ajudar o presidente Lula a desenvolver uma política efetiva para a população afro-brasileira. Bom, que tudo aconteça da melhor forma em 2023. Obrigado pela vinda. Eu que agradeço, Danilo. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Também tem muita coisa no YouTube. Até a próxima.